Olá, peritos! Meu nome é Agenor Zaparoli e eu trabalho como perito judicial e assistente técnico nas horas vagas. O tema de agora é: o perito judicial pode investigar? Sim, o perito judicial pode e ele é um investigador, né? O artigo 473 do CPC, parágrafo 3, diz que o perito ele pode utilizar todos os meios necessários para a utilização, para a perícia, né? Para o uso das suas atividades, né? Então o perito ele pode investigar, sim, ele deve investigar, né? O perito ele não só vai fazer uma busca, uma vistoria, uma inspeção no local, no objeto da perícia. O perito ele vai investigar as causas, os motivos, as responsabilidades, ele vai apontar responsabilidades para o juiz decidir, então, as responsabilidades jurídicas. Porque existe a responsabilidade técnica, a responsabilidade científica do caso, como por exemplo, fulano de tal, munido de todos os EPIs, sem querer caiu em cima do painel de controle e desconfigurou toda a obra, a área de produção e estragou todas as máquinas. Qual que é a responsabilidade técnica ali? Qual que é a responsabilidade fática do negócio? A pessoa tropeçou e caiu em cima do painel. Isso é a responsabilidade técnica fática do negócio. O perito conseguiu identificar o motivo, a causa e o causador, né? Esse daí tem uma responsabilidade por ser causador do fato. Mas é diferente dizer de que ele é responsável jurídico pelas custas, né? Quem vai determinar se existe uma responsabilidade civil, se uma responsabilidade criminal, é o juiz. Então, o perito ele apresenta o seu parecer, os motivos, as causas e os responsáveis técnicos, né? Quem tecnicamente deu causa àquele problema, tá? Pode ser que não consiga identificar tal pessoa, pode ser que seja muito difícil chegar ao causador, ao motivo, né? Mas é possível que chegue. Então, não é você que vai concluir, né? Não é você que vai sentenciar, não é você que vai julgar o caso, perito. Quem vai fazer isso é o juiz. Você vai trazer elementos técnicos para corroborar a sentença, o julgamento do nobre magistrado. Então, a questão inicial era: o perito ele pode investigar? Ele é um investigador? Sim, ele é um investigador no sentido próprio da palavra, sim. Não vem com essa que investigador é só concursado e o investigador é só o criminal. Não, o perito judicial ele é um investigador, sim, das causas, dos motivos, das consequências e dos problemas técnicos. Por que que ele é um investigador? Porque ele está utilizando de várias ferramentas para atingir esse objetivo, que é identificar a causa, o motivo, as consequências, a vítima, no caso a vítima, o autor, né, o causador do problema. Ele está fazendo toda uma coleta, utilizando ferramentas técnicas, científicas para isso, né, como vistoria, inspeção, correlação entre fato e causa, efeito, gerando esse nexo de causalidade, criando vários indícios, né, transformando um vestígio em uma evidência e depois em um indício, colecionando indícios numa sequência histórica para que, com vários indícios apontando para o mesmo ponto, você chegar a uma determinação, a uma determinante. Olha, todos os indícios apontam para aquele indivíduo como causador, né? E como foi isso? Isso aconteceu dessa forma, assim, assim, assada, que é a descrição do meio do caminho entre fato
e a evidência mesmo, entre o fato e a causa, e o motivo, né? No meio do caminho entre o fato e o motivo, você tem a descrição de como ocorreu, né? Então essas são ferramentas científicas, métodos científicos utilizados na perícia para investigar causas, motivos, consequência e até o autor do caso, né? O causador do problema. E lembrando que o causador pode não ser o responsável pelo dano, pelo dano jurídico, que o juiz é que vai determinar. E eu vou avisar para ele, ó, juiz, esse cara trouxe dano ao produto por causa disso, disso, disso e disso. Esse é o decorrer do fato, tá? Essas evidências evoluíram para indícios, que é causa provável, né? Lembra que o indício é uma evidência provada. E todos esses indícios colecionados apontam para ele e que aconteceu dessa forma assim, 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 assado. E aí o juiz vai determinar, não, esse indivíduo, ele é o causador, portanto, ele tem que indenizar o proprietário pelos danos por causa disso, disso, disso. Então ele tem os fatos jurídicos, ele tem os princípios, as leis, as normas que ele vai seguir para julgar. Mas quem vai determinar o fato técnico é o investigador perito, tá? Não é utilizado muito essa palavra, investigador, né? Apesar de que o CPC dá essa autonomia ao perito, né? Utilizar lá no parágrafo 3 do 473, utilizar todos os meios para o desenvolvimento das suas atividades, e para o assistente técnico também, viu? O assistente técnico também tem o mesmo poder do perito de investigação, tá? Porém, o assistente técnico, ele não comanda a perícia. Ele tem que pedir autorização para realizar determinados fatos dentro da perícia. Agora o perito não. O perito, ele comanda a perícia, ele faz conforme, ele pode decidir conforme a lei, né? Ele pode ali julgar o que pode ser feito naquele momento, conforme a lei, e o assistente não. O assistente, ele tem que pedir autorização para o perito que comanda a perícia, tá? E existem leis que responsabilizam se você julgar errado cada ação que você utiliza, como a lei da responsabilidade, a lei do abuso de poder, tá? Então, tome muito cuidado. Conheça bem das leis, principalmente das que envolvem as perícias em geral, né? E não cometa erros, porque você pode ser julgado por isso, tá? Faça da forma mais correta possível, para não ter problema. Ok, pessoal? Então, a pergunta inicial era: o perito pode investigar? Sim, pode, deve. Ele é um investigador técnico do caso. Ok, galera? Grande abraço e até a próxima.